Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Introdução à Epidemiologia. Eu me chamo Paulo e hoje a aula vai ser dividida em 3 partes, parte A, B e C. Então sempre que eu for terminar uma parte eu vou te avisar e aí você pode levantar, pode tomar um copo d'água, dar uma alongada e voltar para o curso, ok? Eu começo a nossa aula de hoje mostrando esse slide aqui, onde ele está exemplificando qual é a formação ou como é a formação de um epidemiologista. Percebam que antes desse nobre senhor receber o diploma de epidemiologista, ele passou por um diploma de semiologia, um outro de economia, para então chegar ali. O que eu quero representar através dessa charge é que a formação do epidemiologista ela é ampla e ela vai envolver várias ciências, mas ela está muito baseada na matemática e na estatística. Uma coisa que é muito importante da gente sempre ter em mente na epidemiologia é que algumas nomenclaturas que fora dessa área a gente usa de forma mais aberta, aqui cada palavra vai ter um grande impacto e como você vai determinar o estudo do seu desenho, a sua amostra, a sua análise, vai determinar as suas medidas de frequência, medidas de efeito. Então respira que vai tudo dar certo. Eu vou apoiar a aula de hoje nos capítulos 1 e 2, porém principalmente no capítulo 2 do livro de Kleinbaum. E se eu fosse dar uma nova versão ao nome do capítulo, eu diria quais são os elementos importantes em uma investigação epidemiológica. Kleinbaum vai passar por vários itens, praticamente todos, mas na aula de hoje a gente vai focar em 3, que são pessoas, exposição e desfecho. Então já percebam aqui aquilo que eu falei da nomenclatura dessa nossa área. A gente tem que se lembrar sempre, não só durante a aula de hoje, como durante todo o curso, que a epidemiologia está interessada em identificar fatores importantes, às vezes a gente chama de variáveis, que influenciam um desfecho de saúde de interesse. É interessantíssimo a gente frisar que nem sempre o nosso objeto de estudo vai ser uma doença. Pode ser a eficácia de um tratamento, uma vacina, a intervenção de uma política pública. Por isso que a gente chama de desfecho e não simplesmente doença. O foco de uma investigação epidemiológica é uma população definida. E isso é muitíssimo importante. A gente viu agora, durante a pandemia de Covid, que alguns materiais, ou alguns recursos, ou alguns objetivos foram extrapolados de maneiras diferentes e enviesadas justamente por causa dessa população que a gente pensa em estudar. E essa população, em geral, ela é definida por uma área e tempo específico. Então a gente sempre vai cercar ali um grupo da população, por mais que a gente cerque na nossa investigação um país inteiro, uma cidade inteira, ou simplesmente uma ala de um hospital. Mas a gente está delimitando o nosso grupo e durante um tempo. Isso vai permitir com que as suas conclusões sejam aplicadas naquela população de acordo com aquelas delimitações. E quando a gente vai querer extrapolar os nossos resultados para a população em geral, para todas as pessoas, então outros cuidados vão ser necessários para a delimitação da nossa amostra, dos nossos critérios de inclusão e exclusão para poder eles fazerem efeito. Nós vamos exemplificar durante toda a aula de hoje através de um estudo que foi feito por Kleinbaum também, dos praístas de Sydney. Mais ou menos na década de 80, começaram a ter alguns relatos aparecer na mídia ou entre as pessoas que algumas pessoas que estavam indo para as praias de Sydney estavam começando a apresentar sintomas em comum de doenças infecciosas. Então, mediante essa suspeita, fez-se uma pergunta que foi ser investigada por um estudo da Universidade de Wales, que diz assim: pessoas que tomam banho nas praias de Sydney têm mais chances de terem doenças infecciosas? Então, pensando nesse estudo que foi feito, a referência vai aparecer aqui no vídeo, a gente vai traçar toda essa trajetória dos pontos interessantes e importantes de uma investigação epidemiológica. O primeiro ponto fundamental e importante é a pergunta do estudo, que ainda agora a gente fez uma pergunta que a gente está tentando responder, mas vocês vão ver outros elementos importantes disso. Essa pergunta, ela precisa, ou ela é melhor, ser estabelecida previamente e de forma mais clara possível. Vocês vão ver em outras disciplinas, como em análise de objetos de pesquisa ou estatística, que como você pergunta,
vai determinar como que você vai investigar, as formas que você consegue investigar. Então é sempre importante que você parta de uma pergunta, estabeleça ela, e aí depois você começa a traçar todo o desenho do seu estudo. A pergunta, ela deve apresentar a relação entre a situação de saúde de interesse, que a gente está chamando de desfecho, e o que pode levar ao desenvolvimento dela. Então vejam aqui nas minhas mãos que eu estou colocando a situação de interesse depois, porque vai ser o nosso objetivo de alcançar através da nossa pergunta, e a relação do que pode levar a ela. A gente vai já entender melhor essas antecipações aqui. Na pergunta, é muito bom que a gente consiga entender já nela mesma que outras variáveis podem influenciar na predição desta situação de saúde. Vamos voltar ao nosso exemplo, os praístas de Sydney. Só nadar nas praias de Sydney é o que leva a infecções de algumas doenças? A gente já sabe que não, porque vai ter um monte de outras coisas aqui no mundo, na nossa região, que podem levar ao aparecimento dessas doenças. Por isso que na pergunta do estudo é muito mais interessante quando a gente já contempla todas essas outras variáveis que podem influenciar, que podem controlar, que vão ajustar, que vão predizer para esse nosso desfecho aqui de interesse. Se a gente for desenhar, então, num diagrama, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Quais são os determinantes que levam a essa situação? E agora vai ser a nossa primeira tradução para dentro do linguajar epidemiológico. Esses determinantes aqui, que vão estar atrás do nosso desfecho, a gente chama de exposição. Essa exposição podem ser muitas coisas. No nosso exemplo, nadar ou ficar na praia. Então, os expostos são aqueles que nadam na água ou são aqueles que estão simplesmente na praia. A poluição da água, ela é uma exposição também, conforme a água está poluída. Então, se você nada na praia, mas aquela praia, aquela água ali não está contaminada, é uma outra forma de exposição. A sua idade ou sexo também é uma outra exposição. A gente sabe que, por exemplo, alguns organismos mais frágeis, com baixíssima idade ou com alta idade, podem desenvolver sintomas mais aparentes. Além disso também, morar em qualquer área é uma outra exposição para esse nosso estudo. Porque se eu moro em uma região da cidade que o saneamento ele é muito precário, eu posso desenvolver esse meu desfecho sem mesmo ter nadado na praia. Então percebam que tudo isso, essa exposição, que era o nadar ou não, está influenciado por um monte de outras variáveis que vão predizer, que vão influenciar também esse meu desfecho. E o desfecho, a gente, assim como a exposição, vai exemplificar, vai demonstrar nas nossas tabelas, nos estudos, através de algumas siglas, para ficar mais fácil. Então a exposição a gente sempre representa pela letra E. Eu falo E porque eu sou de Manaus, então eu não falo E. O desfecho vai estar simbolizado pela letra D. E aquelas outras variáveis que influenciam nessa predição vão ser as nossas variáveis de controle ou de ajuste, que vão estar representadas pela letra C. Então, vejam, o nosso desfecho, que são as doenças infecciosas, neste caso, os sintomas dela, vão ser vários. Podem ser o aparecimento de vômito, tosse e outros. Então, esse nosso diagrama causal, onde a gente vai colocar uma exposição, leva a um desfecho, controlando por outras variáveis, está desenhando aqui esse diagrama para a gente entender melhor como é que a nossa investigação vai se dar. Então, lembra que eu falei que na nossa pergunta é interessante que apareça o desfecho, a exposição, as variáveis de controle? Então, uma pergunta melhor, ou que vai exemplificar, cercear melhor essa nossa investigação, vai levar em consideração tudo isso. Então, em primeiro, quem são essas pessoas que a gente vai estudar? São todas as pessoas de Sydney? São só as pessoas que vão à praia? São as pessoas que, além de ir à praia, entram na água? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Número 2, como que a gente vai medir essa exposição que a gente estava falando e como que a gente vai medir também o desfecho? Nessa investigação, os investigadores foram à praia,
selecionaram alguns indivíduos baseado em alguns preceitos já predeterminados, que a gente vai já falar sobre eles, e depois aqueles indivíduos que se encaixavam nos critérios de inclusão, eles foram entrevistados através de uma chamada. Então essa é a forma que a gente vai medir. Além disso, as variáveis de controle que a gente está fazendo, o nível de poluição, foi medido da seguinte forma. Ao mesmo momento que tinham entrevistadores na praia, ali selecionando os indivíduos, pegando os seus dados de idade, onde moravam, tudo mais, tinha também uma outra equipe pegando amostras da água ali da praia e num ponto médio. Vejam como a gente está começando a pensar e ampliar mais essas questões do estudo. Porque imaginemos uma praia. As pessoas geralmente não tomam banho em toda a região. Tem ali um ponto de concentração que as pessoas vão tomar banho. Então, se tem algum escoamento de esgoto nessa praia, se eu coleto a água bem aqui, é diferente de eu coletar água no ponto médio, onde as pessoas tomam banho. Então, tudo isso tem que ser pensado. Essa coleta da informação é muito importante. Então, olha até aqui o que a gente já falou. A gente já falou sobre a seleção dos indivíduos. Quem são esses indivíduos que vão estar prontos para serem incluídos na nossa investigação? Como que a gente vai medir as nossas variáveis, o nosso desfecho e a nossa exposição? E como também a gente vai coletar as informações para poder fazer com que essa nossa informação não seja enviesada, ela esteja bem acurada. E aí, no final do estudo, teve-se a conclusão que sim, nadar nas praias de Sydney aumentava em 33% o desenvolvimento de sintomas de doenças infecciosas ou a própria doença. Mas esse 33% a mais de chance, essa medida de efeito que eu estou dando, ela é aplicada para todo mundo? Temos algumas coisas que precisamos levar em consideração. Então, agora a nossa pergunta de estudo já está bem mais focada. Pessoas que nadam nas praias de Sydney têm mais chances de desenvolver doenças infecciosas considerando ou controlando para a poluição da água, idade do sujeito e duração do nado? Essa pergunta aqui vai estar muito mais específica e ela vai estar justificando, amparando a minha resposta. Existem 33% mais de chance de desenvolver nas pessoas que nadam, quando eu considero ou quando eu ajusto para a poluição, para a idade do sujeito e para a duração do nado. Vamos entender melhor então cada parte? Kleibon lista, no capítulo 2, todas essas variáveis como pontos importantes. A primeira foi a pergunta: qual o interesse? Quais são as variáveis-chave? As nossas variáveis vão nos dar o que a gente vai ter que medir. A nossa exposição, letra E, o desfecho, letra D, e as variáveis de controle. Essas outras variáveis, desenho, como é que a gente vai organizar a nossa investigação, vai delimitar qual é o nosso desenho de estudo e a nossa amostragem também. A frequência, como que a gente vai medir nosso desfecho. As medidas de efeito, tem mais chance, tem mais risco, aumenta a prevalência. Os nossos vieses, que são erros do design do estudo na coleta ou na análise, e a própria análise. Dependendo de quais são os dados que eu tenho, como foi que eu coletei e também a quantidade de pessoas que eu consegui ficar no meu estudo, vão diferenciar a nossa análise. Todas essas outras variáveis que estão aqui sombreadas, nós vamos ter aulas específicas disso. Então a gente vai ter aula de desenho de estudo, aula sobre medidas de frequência, mas hoje a gente vai pensar mais, entender melhor essa parte que está em negrito, que são as variáveis de exposição, desfecho e de controle. Primeira, quem são essas pessoas? E a primeira pergunta que eu te faço: são todas as pessoas que frequentam a praia? É só a gente pensar em pessoas que vão à praia. Todas elas vão entrar na água? Então, tinha que estar na praia no dia da coleta. Esse foi um ponto que delimitou a nossa amostra. Então, não são todas as pessoas que vão à praia. A gente começa aqui. Quando a gente coletou a água, apenas essas pessoas que estavam presentes nesse dia vão poder entrar na nossa investigação. Além disso, não podiam ter menos de 15 anos.
Isso foi por algum princípio biológico? Nessa investigação aqui, não. Foi porque depois você entrevistar, conversar com pessoas abaixo dessa idade, vai impactar em muitos aspectos éticos, que vai fazer com que você perca vários sujeitos ali, porque depois você não vai conseguir entrevistá-los. Então a gente já está pensando quais são as pessoas que vão ter mais sucesso de continuarem na nossa amostra para que as nossas medidas sejam mais amplas e eficazes. E aqui um outro ponto fundamental. Não podiam ser do mesmo grupo. O que é isso, Paulo? Sua família foi à praia. Estão ali um grupo sentado naquela barraca ou naquelas cadeiras próximas. Se vocês têm o mesmo hábito de vida, se vocês moram na mesma região que tem, por exemplo, um saneamento não muito adequado, vocês consomem a mesma comida. Se eu pego muitas pessoas desse mesmo grupo aqui e começo depois a medir o aparecimento de doenças entre vocês, todos vocês vão desenvolver essa doença. Então eu vou estar superestimando a minha medida. Estão percebendo? Porque as pessoas que eu estou selecionando vão ter muito mais chance de desenvolver, porque elas têm hábitos parecidos. Então, como que eles solucionaram isso? Eles olharam ali a faixa de areia, viam que tinha um grupo. Daquele grupo, eu só podia pegar uma pessoa. Depois, media-se 3 metros de distância, porque aquela pessoa que está ali não vai ser do mesmo grupo, vai ter outros estilos de vida, uma outra alimentação, morar numa outra área, ou uma grande probabilidade disso acontecer. Aí eu pego um indivíduo daquele grupo também. E aí eles foram rodando a praia num sentido horário e pegando apenas uma pessoa de cada grupo. Assim eu vou ter uma amostra mais representativa do todo. Quando a gente for estudar vieses, vocês vão perceber que isso é muito importante. Se eu quero falar que nadar em águas com mais ou menos poluição aumentam em 33% de chance o aparecimento de doenças infecciosas ou dos sintomas delas, eu preciso que essa minha amostra seja representativa da população inteira. Só que essa população inteira não é formada por mais tipos de uma família. A gente vai ter diferentes tipos de família, de grupos sociais, e portanto que tudo isso aqui tem que ser bem pensado. Então vejam, a gente está fechando um grupo. A gente foi para a praia no dia da coleta, entrevistamos as pessoas, não podiam ter 15 anos de idade, elas não podiam ser do mesmo grupo, então eu fechei o meu grupo. Quando eu fecho um grupo e depois não permito que mais ninguém entre com o passar do tempo, esse meu grupo aqui, essas minhas pessoas, eu vou estar falando que elas são uma amostra fixa, tá? Ela é uma amostra estacionária. Ela é um grupo que eu selecionei, incluí eles na minha pesquisa, dentro de uma sacola aqui para eu pesquisar, e pronto, eu estacionei nesse grupo de pessoas aqui. E depois eu vou medir só entre elas. Lembra que a gente falou que eles entrevistaram, que eles ligaram para as pessoas? Com toda certeza eles não vão conseguir entrevistar todo mundo. Se eu perdi pessoas daqui de dentro, e aí deu ruim naquele grupo de pessoas que eu estava pensando em investigar, 2.000 pessoas, eu não vou conseguir ligar para 2.000 pessoas. Algumas pessoas não vão atender. Eu não vou poder colocar outras pessoas aqui, porque o meu grupo é estacionário. Eu cerquei, eu fechei e não incluí mais ninguém. Existe um outro método de você selecionar, justamente pensando nisso, que vai ser fluido, não vai ser estacionário. Se eu perder pessoas aqui, eu posso chamar outras e outro dia na praia, incluí-las aqui. Então, são 2 tipos diferentes de pensar e entender esse meu grupo e essa amostra. Então, como pensar bem nessas pessoas? Nesse estudo, quando eles foram à praia, nos vários dias, eles foram em 6 praias da cidade. Eles abordaram, de acordo com todos esses princípios, 9.650 pessoas. Chegaram lá, vamos participar da pesquisa. Desse grupão aí, apenas 8.413 pessoas concordaram.
Nesse ponto, a gente já tem que ter algumas preocupações. Será que as pessoas que não concordam é porque já estavam preocupadas com algum sintoma? Eram pessoas que se expõem mais ou expõem menos? Tudo isso vai fazer impacto na nossa investigação. Desses 8.413 que concordaram, tinham 325 que já estavam doentes naquele momento. E aqui já é um outro ponto fundamental. Você tem que colocar todos os seus sujeitos no início da pesquisa que ainda não desenvolveram o desfecho. Aqueles que já desenvolveram têm que sair da sua amostra. Você tem que contar apenas aqueles que não tinham. E isso é importante porque essas 325 pessoas que já estavam doentes, elas muito possivelmente não vão entrar na água, porque elas estão adoentadas. Então elas estavam na praia, elas concordaram em participar, elas eram apenas um representante daquele grupo social, tinham mais de 15 anos de idade, só que elas não vão ter a possibilidade de nadar, porque elas estão doentes. Então a gente já perdeu mais gente aqui. E além disso, tinham 4.099 pessoas que já tinham ido à praia em dias anteriores. Nesses dias anteriores, a gente não coletou a água. Então, é possível que em dias anteriores a pessoa já estava contaminada. Então, todos esses critérios de inclusão, eles são fundamentais para que todo mundo que eu vou estudar, que eu vou pesquisar, tenha a mesma probabilidade de desenvolver o desfecho, estejam expostas à mesma exposição. E se você já foi dias anteriores, você estava mais exposto já. Então essas pessoas foram retiradas. Olha quantas perdas a gente teve, e por isso que o pensar as pessoas é muito interessante. Daí, nós ficamos com 3.989 pessoas, depois de tudo isso. Dessas 3.000, apenas 2.968 eram pessoas elegíveis, de acordo com alguns critérios que estão lá no estudo. E, finalmente, nós tivemos 2.839 pessoas incluídas. Então, vejam, esse agora é o momento que eu estaciono. Essas pessoas vão entrar na minha sacola. Ah, mas você pesquisou outras pessoas, você abordou outras pessoas. Sim, mas as minhas medidas de efeito, as minhas medidas de exposição, de desfecho, só vão ser calculadas baseadas nessas pessoas que estão inclusas aqui. E é por isso que a gente está chamando o nosso estudo de um estudo estacionário. Só que não foi lá do começo, foi de agora, de 2.839 pessoas. Então, em muitas questões dos exercícios, das provas, vocês vão ver que vai acontecer isso. Tantas pessoas foram abordadas, tantas saíram, tantas já tinham o desfecho. Então, qual é a população do estudo? Não é a 9.650. A minha população do estudo são as 2.839. Guardem isso na memória. E aqui a gente tem uma tabela que está classificando em categorias de acordo com a nossa exposição, que é o nadar em água poluída ou nadar em água não poluída. E aqui vai ter uma outra categoria que a gente vai estudar mais para frente, que eu vou explicar mais para frente, que são aqueles que nem nadaram, aqueles que não se expuseram. Então veja, aqui agora a gente está determinando que a nossa exposição é nadar em águas poluídas. Tem pessoas que não nadaram. Então eu vou conseguir comparar a esse grupo aqui, esse grupo de base. São os grupos que não se expuseram, mas eles representam ali a minha população. Então eu vou conseguir comparar com eles. 9.500 foram esses indivíduos que estavam na praia, mas não nadaram. 1.770 pessoas foram as que nadaram em baixa poluição e 154 nadaram em alta poluição. Essa diferenciação da baixa e alta poluição foi determinada com aquelas amostras que a gente retirou da água, foram para o laboratório e o laboratório identificou quais eram as amostras que tinham acima de um limiar, que eu acho que é de 300, se eu não me engano, ou era 30, de cloriformes fecais naquela água. Então, abaixo desse limiar,
a água não está poluída. Então as pessoas nadaram, mas numa água ok. Acima daquele limiar, são pessoas que nadaram em águas que estavam poluídas. E o nadar, nesse estudo aqui, foi determinado por as pessoas que pelo menos mergulharam a cabeça na água. Então é interessante porque a gente está determinando como que vai ser essa minha exposição. Só entrar na água é suficiente? Poderia ser. Mas especialistas do tema, quando a gente se reúne para determinar qual é que vai ser a nossa exposição, a gente determina, olha, a pessoa vai estar exposta se nadar na água. E o nadar na água está determinado na nossa pesquisa, que é apenas colocar a cabeça debaixo d'água. E água poluída vai ser aquela que na nossa amostra estava acima desse nosso limiar aqui, que eu vou dizer que é 300, tá bom? Então, isso aqui é a nossa primeira parte. Olha, eu já falei de pessoas, como que eu pensei essas pessoas, falei que elas são parte de um grupo estacionário, uma amostra estacionária, e eu já falei também sobre a minha exposição, que é o nadar na água, já determinamos como é que é nadar, e a água poluída ou não, como eu estou medindo essa minha exposição, foi feita através de testes laboratoriais. Sobre as pessoas ainda, a gente tem algumas variáveis de elegibilidade, que quando a gente vai desenhar os nossos projetos de pesquisa, a gente fala de critérios de inclusão ou de exclusão, né? Então, essas variáveis, elas podem ser, ou elas geralmente levam em consideração a localização, que no nosso caso ela está ali naquelas praias, o tempo, durante quanto tempo aquelas pessoas, no nosso caso, ela está ali no momento da coleta, era suficiente. As características pessoais, que foram os 3 metros, os eventos de exposição, que era uma doença limitadora para o nado, nós já falamos sobre isso, e os fatores para o sucesso. Lembra que eu falei para você que a gente vai estacionar e depois a gente vai ligar? Então, a gente já tirou pessoas menores de 15 anos de idade, porque a gente já sabia que se eu estaciono ali naquela minha amostra, aquelas 2.839, e eu coloco um monte de menor de idade, eu vou perder muita gente. E eu vou ficar com uma amostra tão pequenininha que depois os meus intervalos de confiança eles vão ser muito grandes. E aí vai dar ruim. Qual é a nossa exposição? A gente já falou, nadar em águas poluídas. E qual é o nosso desfecho? O desfecho desse estudo foi qualquer um daqueles que a gente abordou lá no comecinho da aula. Podia ser vômito, ou diarreia, ou febre. Podia ter ido ao médico. Pode ter sido também ter não ido para o trabalho. Então vejam, tudo isso vai ser desenvolveu o desfecho. E aí é importante também você delimitar qual que é o seu desfecho. Qualquer um? Não, a gente está colocando aqui quais são os sintomas de uma doença infecciosa que pode ser causada por poluição e a gente está colocando todos eles e não estamos colocando em uma gravidade mais ou menos doente, mais grave, grave agudo. A gente está colocando desenvolveu, a pessoa apareceu algum desses sintomas, a pessoa já teve o nosso desfecho, ok? Então aqui nós temos os nossos grupos de exposição. Como foi que eles foram classificados depois daquela nossa entrevista lá, que a gente ligou para saber da pessoa, como é que ela estava? Ó, desses nossos que estavam expostos, dos que nadaram em baixa e em alta poluição, a gente vai somar eles dois aqui, ó. Todos eles são os nossos expostos. E os nossos não expostos vão estar aqui. A gente vai poder agregar, foi aquela última slide, comparar tudo que é exposto versus não exposto, ou eu posso ainda, para poder ver o nosso grau de associação da doença, estratificar. Não exposto, não nadou. Nadou, mas em baixa poluição, e nadou em alta poluição. Esse gradiente vai fazer com que você tenha mais certeza de dizer que essas duas coisas estão associadas. A gente vai falar sobre esse gradiente. Então, só uma observação antes da gente prosseguir. Lembra que eu falei que a exposição vai ser representada pela letra E? Quando a pessoa ela é exposta, ou seja, ela nada na água,
seja baixa ou seja alta, a gente representa pelo E+, então ela está exposta. Alguns autores ou alguns artigos vão apresentar isso como E1. Isso vai facilitar quando a gente está colocando em softwares de análise, como SPSS, SAS e R, porque para poder calcular aquilo ali, eu tenho que ter oh meu Deus, eu tenho que ter um número para poder conseguir calcular. Então a presença da exposição pode ser representada pelo símbolo de mais ou pelo número 1. E os não expostos vão ser a ausência disso, então ou é menos ou é zero. Os doentes, aqueles que desenvolveram desfecho, vão estar representados da mesma forma com D+, ou D1, e os não doentes por D- ou D0. Então, se às vezes vocês virem E+ ou E1, essa pessoa ela é exposta. O E- ou E0, não exposta. No nosso caso, não nadaram. E o desfecho mais ou 1 é porque aquelas pessoas desenvolveram o nosso desfecho. Elas ficaram doentes nessa nossa investigação. E o D- ou D0, elas não desenvolveram, elas não apresentaram o desfecho. Ok? Antes da gente passar para a parte B, eu vou te fazer um quiz, que você vai ter que já agora pensar aí um pouquinho e responder. A nossa exposição, ela possui quantas categorias? Não vale voltar no slide, tem que continuar aqui no vídeo. Então, a gente tem 1, 2, 3 categorias de exposição, marca aí alguma delas. Qual é o melhor esquema para representar a nossa exposição e desfecho? Lembra de tudo isso que eu falei. Quantas categorias tem o desfecho? A gente falou que tem um monte de sintoma aí que a gente vai considerar como desfecho. Então, quantas categorias vai ter o nosso desfecho? Quantas variáveis de controle foram incorporados minimamente? A gente falou, eu falei para vocês aqui um monte de coisa. Tinha idade, tinha localização. Quantas, pelo menos, a gente vai estar ajustando essa nossa investigação? E quais dessas variáveis que vai aparecer aí no vídeo não foram uma variável de controle? Pensa bem e responde. Então, até aqui a gente viu de forma bem exemplificada o que são pessoas, critérios de elegibilidade que vão influenciar se elas são fixas, se elas são estacionárias ou se elas são dinâmicas, se mais pessoas podem entrar ou não. Vimos a nossa exposição, como que a gente determina quem vai estar exposto e quem não. Falamos que essa exposição pode estar dividida em categorias e falamos também do nosso desfecho. A gente determina o que é esse nosso desfecho e esse desfecho também ele pode estar em gradientes, várias categorias ou só em uma ou outra. Então, aqui termina a parte A, responde tudo isso. Se você respondeu alguma coisa de forma errada, lê mais o capítulo do Climball ou volta o vídeo para você sanar e esclarecer essas dúvidas. Faz um intervalinho rapidinho e já volta para a parte B. Até daqui a pouco.